O Eli fez um vídeo na internet que está fazendo o maior sucesso sobre essa matéria que você já viu. Mulheres heterossexuais não existem. Vocês devem ter visto isso se espalhar pela internet, que toda mulher ou é homossexual ou é bissexual. E o Eli desvendou esse mito para nós. Tá aí na linha, meninas? Eli Vieira. Eli, tudo bom? Tudo bom. Tudo bem, Thiago, Madeleine? Tudo bem. Ô, Eli, por que você... primeiro explica pra gente o seguinte. Essa pesquisa aí, ela não tinha, na verdade, nem nada a ver com identificação de gênero, com o desejo psicológico sexual. O que era essa pesquisa? Então, essa pesquisa que foi com mulheres, na verdade são 2 estudos num só, numa publicação só. Eles testaram por questionário, eles testaram a orientação sexual das mulheres, classificaram elas numa escala chamada escala 15, que existe desde os anos 50. Então, de 0 é totalmente heterossexual, 6 é totalmente homossexual. E também, por questionário, identificaram o nível de feminilidade dessas mulheres. Eles perguntaram a elas com várias perguntas e no final davam um score, né, um número. Perguntavam para elas quão masculina ou feminina você era na infância ou é agora. Aí depois eles correlacionaram essa medida de orientação sexual e feminilidade com uma medida de excitação sexual ao ver vídeos pornográficos, tanto heterossexuais quanto homossexuais. Então, num dos estudos era o que se chama aí na internet de solo, né? Botavam somente uma mulher ou somente um homem se masturbando. E a medida de excitação sexual desse estudo era a dilatação da pupila ao olhar a pornografia, ou o que eles chamam de mudança de pulso vaginal. Dentro da vagina eles botavam um aparelhinho chamado fotopletismógrafo. Então, essa medida de pulso vaginal seria correlacionada à excitação. Só que, como eu disse no meu vídeo, essas medidas da pupila e do pulso vaginal, elas são medidas fisiológicas, e o próprio estudo fala disso, é uma excitação fisiológica. Isso não quer dizer que, psicologicamente, elas estão excitadas. Não quer dizer que, por se excitarem, o resultado é realmente que elas mostravam na pupila e na vagina uma certa excitação ao ver outras mulheres, certo? As que tinham dito que eram heterossexuais no questionário. Isso não quer dizer que elas deixaram de ser heterossexuais. Na verdade, o próprio estudo já mostra, ele está querendo comparar as heterossexuais com as lésbicas. Se o estudo tivesse concluído que não existem heterossexuais, ele ia comparar o quê com o quê? Verdade, Eli, bom ponto. Mas a questão também é que tentaram resumir o que foi passado pela imprensa dessa parte. Também não tem muito a ver, porque isso, por exemplo, da excitação do corpo, não quer dizer exatamente que a melhor preferência da pessoa é aquela cena que ela tá vendo. Porque você pega uma pessoa que está num ambiente ali que é de pesquisa científica, qualquer coisa que você mostrar relacionado a sexo, a pessoa vai ter uma diferença de comportamento, de pulsação, porque isso é biológico. Sim, sim. E eu acho que há alguma evidência pro velho, assim, acho que no senso comum a gente já sabe disso, né? Que homens são mais propensos a se excitar com estímulos visuais que mulheres. Sim. Mulher é mais uma coisa de fantasia, Eu já perguntei para amigas, o que você pensa quando você se masturba? Coisas que eu pergunto para minhas amigas. E é sempre uma coisa mais psicológica, menos bruta que a excitação masculina, né, que é mais visual mesmo. Então, o estudo já começa por aí. O estímulo é visual nele, tanto para medir a dilatação da pupila quanto o pulso vaginal. Tudo foi estímulo visual. Isso já tá enviesando o estudo de alguma forma, se for verdade, que mulheres não se excitam exatamente dessa forma. Ou não mais dessa forma do que homens, ou da mesma forma que homens. Oli, e tem Oi, não, diga, e tem a questão também que a imprensa faz um recorte, a imprensa vai no ponto que mais interessa e nem sempre é um ponto que está correto ou a tradução correta. A gente tem discutido muito isso aqui no programa.
Olha, eu acho que nem é uma questão de tradução, porque eu acabei de checar aqui em inglês, e até a BBC noticiou errado. Botaram aspas lá, não existem heterossexuais, uma coisa assim, botaram umas aspas. Ainda assim, com aspas ou sem aspas, está desinformando a população sobre o que o estudo realmente fez. Né? Assim, é desleixo jornalístico, tanto da imprensa anglófona quanto da lusófona. Porque basta ver a introdução, na verdade até o resumo do artigo, que está disponível abertamente, está na descrição do meu vídeo, está o link, você mesmo pode ler, e nesse resumo já dá para ver que está errado a forma que foi noticiada. Então, como é que... Eu não sei do que eu chamo esse mancomunamento de jornalistas, se é, sei lá, se é analfabetismo científico, se é preguiça, se é falta de tempo, tem vários desses fatores, né, por trás, mas é uma pena que o jornalismo científico às vezes tenha esse nível. Então, assim, eu recomendo que sejam céticos com notícias científicas e sempre tentem achar a fonte original. E isso é outra coisa que irrita todos os cientistas. Veículos de imprensa dão a notícia de um artigo novo que saiu e não dão o link. Hoje tudo é na internet, todas as revistas científicas colocam o link, colocam o artigo lá, né? Sobem o artigo lá, e qual é a dificuldade de botar um maldito link na sua peça jornalística a respeito? Você teve que ir lá ler? Não teve. Ou isso que eu acho que a falta de link aí em vários desses casos é porque nem se deram ao trabalho de ir à fonte original. Então, o problema é até de ética jornalística. Mas aqui a gente tem um cuidado com isso, que sempre eu vou atrás do estudo para a gente ter no nosso blog o link do estudo. E eu achei interessante isso que você falou, porque assim, não passam 2 semanas aqui sem a gente achar um estudo que foi traduzido errado, que está faltando alguma coisa. Mas sabe que às vezes eu tenho uma impressão, Eli, não sei se é maldade da minha parte também, de que há jornalistas que têm uma crença ou um posicionamento ideológico. Quando ele vê um estudo que não corrobora o que ele disse, mas bem que poderia corroborar, ele dá um tapinha a mais para encaixar aquilo. Você não acha? Eu tenho certeza disso, porque, por exemplo, vou dar um outro exemplo que é sobre a maconha. Tá, né, nesse movimento aí de descriminalizar. E eu, pessoalmente, sou até a favor de descriminalizar. Só que querem pintar a maconha como perfeita, só faz bem, não faz nada mal. Na verdade, existem algumas suspeitas de que, especialmente adolescentes, se fumarem maconha, ficam com um risco aumentado de manifestar esquizofrenia, por exemplo. As evidências não são conclusivas ainda, mas na presença de evidências inconclusivas, você deve decidir pela cautela, certo? Você decidir, e se a maconha realmente for uma coisa que catalisa o processo de desenvolver um transtorno psiquiátrico como esse? Logo, a gente não devia... Claro que nos projetos de lei sendo propostos, ninguém quer que maconha seja liberada para adolescentes como até o cigarro e o álcool não são. Mas a gente sempre tem que pensar que ia ser um resultado. Então, eu vejo muito isso, Madeleine, realmente, não é uma coisa só de jornalistas, é coisa de humanos. Cientistas também fazem isso, né? Muitos cientistas têm o seu lado ativista, o seu lado... Então, por isso também, outro problema com notícias de ciência é que nunca acredite que um resultado definitivo, uma certeza absoluta saiu de um único estudo, ou de um único artigo. Nunca é assim. Nunca é assim, você tem que procurar as revisões, que são artigos sobre artigos. E às vezes as revisões reanalisam os dados de vários artigos. E aí sim você pode começar a acreditar em alguma coisa. Até lá, mantenha um ceticismo saudável. Mas eu estava pensando, isso com tudo. Eu estava pensando se a internet favorece esse tipo de coisa, a você propagar cada vez mais notícia. Porque se a gente tivesse na época pré-internet, que só tem os jornais, talvez o cuidado fosse um pouco maior, porque é uma notícia só que você tem que escrever, tem que dar. Não sei se a internet favorece isso. É uma questão para se discutir. Favorece. Eu acho, nesse caso aí das lésbicas, voltando, eu já vi, por exemplo... E parece que está crescendo, e eu lamento, um certo setor do feminismo que elas praticam uma coisa que elas chamam de lesbianismo político.
Elas acham, elas concordam com o Silas Malafaia, que eu já respondi na internet, né? Que você pode escolher o que você é, se você é lésbica, se você é hétero. Então elas querem escolher ser lésbicas porque para não ter que dormir com o opressor, né? Que é o homem. Então, não, Eli, você tá brincando. Eli, não é possível isso. Olha, uma amiga minha que está numa universidade federal me disse que tem um grupo lá que tá tendo isso. É um grupo, eu acho, minoritário no feminismo, muito radical, são feministas radicais. Não, mas isso não é ser feminista radical. Porque se ela tem vergonha da condição humana da mulher, que abrange, entre outras coisas, a nossa condição biológica, pode abranger a homossexualidade, mas também pode abranger a heterossexualidade, que, aliás, é a maior proporção. Se ela tem vergonha de ser heterossexual, então ela tem vergonha de ser mulher, ela não pode ser feminista, ela acha que ser mulher é ruim. Isso é o oposto do feminismo, não é? Eu concordo. E tem até, assim, tem o pessoal ativista LGBT, né? Eu também me considero um, que ridiculariza o conceito de heterofobia, que é impossível uma pessoa ser alvo de discriminação ou preconceito por ser hétero. Mas existe um livro chamado Heterofobia, de uma acadêmica da literatura chamada Daphne Patai, e neste livro ela descreve o fenômeno da heterofobia não na sociedade em geral, que realmente ali eu acho que não tem, mas em grupos de feminismo radical. Tem sim, e ela mostra inúmeros exemplos de acadêmicas feministas que ficam assim, pisando em ovos para quando elas são casadas com um homem ou quando elas namoram um homem. É uma coisa que aconteceu muito nos Estados Unidos, eu não sei se está acontecendo ou se vai acontecer no Brasil. Então, nesse ambiente específico, existe heterofobia sim. Então, o que eu estou dizendo aqui, talvez, eu não sei, talvez até a minoria eu acho que a polêmica em si da manchete, de alegar que mulheres héteros não existem, já é uma coisa que, né, que é rastro de pólvora e todo mundo compartilhando. Olha que surpreendente. Só de ser surpreendente, eu acho que já dá esse estímulo a compartilhamento, né? Mas talvez uma parte disso aí é gente que tem compromisso ideológico em acreditar nisso. Compromisso ideológico em acreditar que qualquer mulher, se quiser, pode ser lésbica ou bissexual. Isso não é verdade. Na verdade, na genética, a gente tem evidências de que a homossexualidade feminina também tem uma parte dos genes. Não é totalmente decidida. Aliás, não é decidida. Eu também tô com você e contra o Malafaia e contra essas moças que são amigas do Malafaia, Eli. Nessa, infelizmente, o Malafaia e suas amiguinhas vou ter que ficar contra também. Eli, obrigada, um beijo, viu? Foi um prazer, obrigado pelo convite. Temos um Viber, Madeleine? Temos um Viber, são 4h48, o Antônio Savério concordando aqui com Eli. Notícias científicas. Procurem especialistas, não um, vários.